Glória a Deus. Você já parou para pensar por que você está aqui? Por que você está aqui nessa terra, nesse mundo? Pare para pensar. Às vezes a gente se deixa levar pela correria do trabalho, do dia a dia, das tarefas, dos afazeres, dos compromissos, e a gente perde a sintonia com o propósito de Deus, com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a mensagem dessa manhã, ela na verdade não é uma afirmação, é uma pergunta. E a pergunta é: o que Deus espera de nós? Pergunte aí para a pessoa que está ao seu lado: o que Deus espera de nós? A gente vive em tempos onde a cultura do espetáculo, a cultura do culto à personalidade se impõe sobre nós todos os dias. Então, existe hoje uma corrida para ver quem fica em maior destaque, quem tem os seus 5 minutos de fama, e todos tentam viver pelo menos esses 5 minutos de fama uma vez na vida. E aí a gente percebe, por exemplo, a febre dos reality shows, das personagens, daqueles personagens que são bizarros, né? Hoje em dia, quanto mais bizarro você for, mais sucesso você faz. Então a gente vê, por exemplo, na própria política, né? Quanto mais são bizarros os candidatos, mais votos eles angariam para si. Isso é muito preocupante, porque mostra que a gente perdeu a seriedade para com a vida. A gente está vendo muitas vezes a vida como uma brincadeira, e diga-se de passagem, uma brincadeira sem graça. Brincadeira sem graça. A partir do momento que a gente vota no candidato que nem sabe o que faz o deputado, a gente está dizendo: olha, eu não levo a sério aquilo que é aquilo que é importante no meu país, que é a política, né? A partir do momento que a gente dá ibope para programas, por exemplo, onde se tem um nível moral e cultural totalmente desprezível e decadente, a gente está jogando no lixo, na lata do lixo, os valores, os fundamentos, onde uma sociedade pode crescer de forma madura, sólida, coerente. Então a gente vive num tempo onde se faz o que for preciso para aparecer. Então a gente vive num tempo, numa sociedade, onde as pessoas elas não têm muito senso de propósito. Elas estão onde a maioria vai. E aí isso tem causado um enorme problema, porque no meio desse quadro eu fico pensando, o que Deus espera de mim em tempos onde o superficialismo é cada vez maior, em tempos onde a mediocridade é cada vez maior, em tempos onde a falta de consciência é cada vez maior. O que Deus espera de mim? E para todos os lados que nós nos viramos, nós somos pressionados a sermos quem as pessoas querem que sejamos, menos quem Deus quer que sejamos. E aí nós somos pressionados a sermos cada vez melhores. Afinal de contas, eu tenho que ser o melhor, porque se eu não for o melhor, eu sou o perdedor. Então, no mundo de super-heróis, no mundo de super-humanos, eu tenho que ser o melhor, porque se eu não for o melhor, eu sou derrotado, e eu vou me frustrar, e eu vou ficar deprimido, porque eu não sou o melhor. E claro que todos nós queremos ser o melhor que podemos ser, mas o problema é quando nós confundimos o fato de sermos o melhor de nós para sermos o melhor dos outros. O supra-sumo, né? Aquilo que a Edília estava falando ontem no discipulado. Queremos ser o melhor de todos. E aí a gente vai para o trabalho e eu tenho que ser o melhor profissional. E a empresa, para constranger aqueles que não foram os melhores, ainda coloca lá na paredezinha lá o funcionário do mês. Está vendo? Esse aqui fez melhor que todo mundo aqui é medíocre. Esse aqui é o funcionário do mês. E sem perceber, nós estamos sendo jogados uns contra os outros, porque aquele que não foi o funcionário do mês acabou
ficando com ciúmes ou com inveja daquele que foi funcionário do mês. Veja a jogada como acontece, como as coisas são perigosas muitas vezes. Nós somos forçados a sermos os melhores no trabalho, a batermos a meta no trabalho. Na igreja, eu tenho que ser o mais santo. Na família, eu tenho que ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho. No ministério, eu tenho que ser o mais frutífero. E aí na vida nós somos empurrados a assumirmos uma identidade de super-heróis. Eu tenho que ser um super-herói. Super-herói, ou seja, aquele que se destaca como o melhor de todos. E às vezes eu percebo isso, por exemplo, eu estava falando no discipulado ontem, que como pastor, eu vejo que as próprias pessoas se encarregam de construir uma imagem que muitas vezes não corresponde com aquela imagem ou com aquela verdade que temos em nós, com aquilo que somos de fato. As próprias pessoas parecem que têm uma necessidade de ter deuses. Então a gente acaba colocando no pedestal artistas, figuras do mundo científico e figuras do mundo religioso. Então, para você se tornar meio que um super-herói ou um semideus, você não precisa fazer muita coisa. As próprias pessoas se encarregam de fazer isso para você. Por exemplo, a gente tende a fazer isso em relação aos nossos líderes, né? Ninguém ora e jejua mais do que o pastor. É o que mais ora na região. Ninguém é mais abnegado do que o meu pastor. Ninguém vai mais para o monte do que o meu pastor. Ninguém prega melhor do que o meu pastor. E aí a gente vai criando os próprios bezerros de ouro. A gente vai se encarregando de fazer esses próprios bezerros de ouro e vai tirando das pessoas o direito que elas têm de ser elas mesmas. Por quê? Porque esse direito foi tirado de você também, de ser você mesmo. Afinal de contas, nós somos obrigados a representar. Então a vida ela acaba se tornando um grande teatro, onde todo mundo cumpre um papel, faz um tipo. E a gente chega em casa, arranca, tira a máscara, deita a cabeça no travesseiro, e por dentro a gente está sangrando, a gente está chorando, mas no outro dia eu tenho que estar de pé, e eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou o cara. Estão entendendo, queridos? Então, o que Deus espera de nós diante de um quadro desse? Eu percebo, por exemplo, que nós temos sido constrangidos pelas demandas e pelas exigências dos outros. Então eu acabo me tornando quem as pessoas querem que eu seja. E eu paro de focar em quem Deus quer que eu seja. Quem Deus quer que você seja. E com isso, quando eu perco esse referencial do que Deus quer que eu seja, e acabo vivendo o que as pessoas querem que eu seja, eu me despersonalizo. Eu me alieno de mim mesmo, ou seja, eu perco o referencial de quem eu sou. Eu passo a viver a figura de um outro, de um super-herói. Eu passo a viver a figura de um super-humano. Tem um programa no The History, né? Que são super-humanos, pessoas com capacidades extraordinárias. E veja que a própria mídia se encarrega disso. Olha, ele é super-humano, você é um fracote, você não sabe fazer nada. Né? E eu fico pensando, meu Deus, qual é a habilidade que eu tenho? O que eu sei fazer? O que eu me destaco acima dos outros? Né? O que eu sei fazer melhor do que você? Talvez não, certamente, a maioria de vocês aqui tem muito mais habilidades do que eu. Por que eu estou aqui, na frente de vocês aí? Não sei, na graça de Deus. Sei lá. Deus é um Deus gracioso. Mas eu penso que Deus ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Amém? Deus usa os que não são para confundir os que são. Por isso, quando você se deparar com os super-heróis da vida, não olhe para você à luz dessas pessoas. Olhe para você à luz daquilo que Deus quer que você seja. Amém? Descanse. Arranque de você esse fardo.
Talvez você cresceu na família, eu lembro, eu sou o típico nerd. Sinais de nerd. O nerd na hora dos esportes sempre é colocado para ficar ou no gol ou na zaga. Eu sempre era colocado para ficar como zagueiro ou como goleiro. Esportes, vôlei, quando jogava alguma coisa era vôlei. Oi? Lá atrás, não na frente. Para não atrapalhar, para sacar, né? Coisas assim. Oi? Tênis que também era então, lá ping-pong, meu filho. Jogava bola em corrente de tênis. Jogava bola em corrente de tênis. E aí, eu olhava para os garotos, e eu sempre gosto de dizer isso, minha infância foi no Amazonas. Eu nasci em Fortaleza. Essa semana, alguém me deu um presente, né? Um porta-retrato do Palmeiras. E alguém perguntou para mim assim: pastor, você é palmeirense? Aí o João Marcos disse: não, ele é cearense. Eu creio assim que, de alguma forma, todos nós aqui fomos alguma vez, de alguma forma, pressionados ou forçados a ser quem nós não somos. Verdade? Ser quem nós não somos. E nós acabamos nos despersonalizando. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos também um encontro com quem nós somos de fato. Com quem nós somos de verdade. A vida cristã, irmãos, é um espelho. É um espelho que é colocado na tua frente, que mostra quem você é de verdade. Tanto as coisas boas como as coisas ruins também. E quando eu tenho um encontro com Jesus, eu tenho um encontro com a minha própria essência. Com quem Deus me criou para ser. Porque Jesus é o meu modelo de vida. Jesus é aquele que eu olho e o Pai diz assim: olha, Ele é quem eu quero que você seja. E é interessante porque Deus ele não mexe na nossa personalidade, no sentido de nos despersonalizar. Deus ele restaura a nossa personalidade. As áreas da personalidade que são feridas e distorcidas. Deus muda o nosso caráter, porque caráter sim, tem um bom caráter e um mau caráter. Personalidade é única. Deus não vai tirar a tua personalidade. Deus ele vai curar a tua personalidade. Deus ele vai restaurar a tua personalidade. Mas o teu caráter, Deus não quer mudar o teu caráter. Amém? As áreas ruins do teu caráter, Deus quer mudar para colocar um bom caráter. Eu quero voltar novamente à pergunta: o que Deus espera de nós? O que Deus espera de você? Quando nós nos encontramos com Deus, a pergunta não será, por exemplo, por que você não foi como as pessoas queriam que você fosse? Deus vai perguntar: por que você não foi quem eu lhe criei para ser? É isso que Deus vai perguntar. Deus vai perguntar assim: olha, por que você não foi como o pastor queria que você fosse? Ou por que você não foi como a sociedade queria que você fosse? Por que você não foi como o mundo queria que você fosse? Deus não vai fazer esse tipo de pergunta. Deus vai perguntar: por que você não foi quem eu lhe criei para ser? Quem eu lhe criei para ser? Quando a gente olha para a vida de Jesus, nos evangelhos, eu percebo que as pessoas tinham uma extrema dificuldade para enxergar em Jesus o Filho de Deus. Eles conseguiam enxergar um Jesus, filho do carpinteiro, irmão de Beltrano, filho de Maria. Enxergavam um Jesus natural, mas não um Jesus espiritual. Eles enxergavam um Jesus histórico, mas não um Jesus Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Você achava que eu não ia para a minha Bíblia hoje, né? Capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 53. Em diante, 53 a 58. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, verso 54, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam:
De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Quer dizer que Jesus tinha irmãos? Tinha outros irmãos. Maria teve outros filhos? Teve. Pedro tinha sogra também, tá, gente? Se Pedro tinha sogra, significa que Pedro era? Pedro era casado. Pedro era casado. Hello? Amém? Verso 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs, onde lhe vem, pois, tudo isso. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Veja, aquelas pessoas tinham crescido com Jesus, viam Jesus na rua brincando com a garotada, tinham visto a infância inteira de Jesus, a juventude inteira de Jesus. Sabe, existem muitas teorias para explicar os 30 anos onde Jesus estava antes dele manifestar o seu ministério. E muitos colocam as teorias mais mirabolantes, né? Desde que Jesus estava em outros planetas aprendendo com extraterrestres, até na Índia aprendendo com gurus. Irmãos, eu acho que a infância e a vida de Jesus foi tão comum, mas foi tão comum, que não tinha nada de extraordinário para colocar aqui. Foi tão comum, foi tão normal como qualquer outro judeu da sua época, que não havia nada digno de tanta nota para ser registrado na Bíblia. Às vezes a gente fica, o que eu estou explicando para vocês, às vezes a gente está querendo arrumar, como é, chifre na cabeça de cavalo, né? Ou seja, a gente quer procurar coisas onde não existe. Para de ficar procurando coisas que não existem. A gente quer espiritualizar demais. Não, foi tudo normal. É normal, gente. E aí essas pessoas tinham dificuldades de ver Jesus como filho de Deus. Viu Jesus como filho do carpinteiro, José, mas não viu Jesus como filho do Deus vivo, Yahvé. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. A gente vê, eu não vou ler, mas é a entrada de Jesus, capítulo 11, verso 7 ao 11. A entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus, ele escolhe um jumentinho para entrar em Jerusalém. E aí ele monta no jumento que nunca havia sido montado, diga-se de passagem, e entra em Jerusalém montado num jumentinho, cortejado por crianças e pela plebe, pelas pessoas mais desprezíveis da sua época. Os religiosos olharam para aquilo ali e se chocaram. E todos gritavam, aqueles dos seus acompanhantes gritavam: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E os fariseus, os religiosos, diziam: mestre, manda que eles se calem. E Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. E aí o que ocorre? Às vezes nós temos dificuldades de enxergar a sobrenaturalidade ou o especial no simples. Então eu procuro me disfarçar de um super-herói. Por que os filmes de super-herói fazem tanto sucesso hoje? Homem-Aranha, Super-Homem. Porque o Clark sou eu. E o Super-Homem é quem eu gostaria de ser. O Peter Parker sou eu. Nós vamos arrumar apelido depois. E o Homem-Aranha é quem eu gostaria de ser. Aí a gente se identifica com ele. Quem é o Clark? É o cara que desastrado, que derruba o copo d'água em cima dos papéis. É aquele que tropeça nos fios. É o cara meio envergonhado. Quem é o Peter Parker? É o cara que é humilhado na escola. Mas quem é o Homem-Aranha? Opa! Ele é o cara.
Ele é quem eu quero ser. Então por que vocês acham que isso faz tanto sucesso? Porque de alguma forma é um super-herói que eu quero ser e que eu não consigo ser. Moisés estava no deserto 40 anos pastoreando o rebanho do seu sogro. Pastoreando o rebanho do seu sogro no meio do deserto. A Bíblia diz que ele estava ali em um determinado dia e viu uma sarça pegando fogo. Aquela sarça começou a se incendiar. E ele diz, a palavra diz assim, que ele pensou consigo mesmo: eu vou me aproximar para ver essa coisa maravilhosa. E a gente, eu sempre preguei isso dizendo, porque quando Deus quer operar, Ele faz a sarça arder, Ele faz o arbusto pegar fogo. E depois eu descobri que naquela época, a combustão de sarças no deserto era a coisa mais normal que podia acontecer. Não tinha nada de especial naquilo ali. Mas Moisés conseguiu enxergar o especial no simples. Ele conseguiu enxergar a sobrenaturalidade na naturalidade. Ele conseguiu ter um encontro com o seu propósito, um encontro com o seu chamado, um encontro com o seu destino, numa coisa tão comum e tão simples. Deus não precisa de muita coisa para fazer uma revolução na tua vida. Deus só precisa de um coração dizendo: Senhor, estou aqui para ser quem Tu me criaste para ser. Você não precisa esperar pelo domingo para ouvir uma mensagem poderosa do homem de Deus. Você pode ter um encontro com Deus lá no meio da semana, quando suas forças já estão assim, na quarta-feira. Amém? Amém. Você não precisa cruzar os oceanos para ir numa conferência profética, para buscar uma presença, uma unção, um toque especial. Você pode ter isso na segunda-feira, que as pessoas dizem ser o Dia Internacional da Preguiça, da Chatice. Você pode começar na segunda-feira, na presença de Deus, com uma revolução. Irmãos, eu creio em micro-revoluções. Foi esse tempo onde aquele paradigma de um evangelista que ativava as multidões, eu creio que foi um mover de Deus, mas hoje Deus está agindo de uma outra forma. São micro-revoluções. Pessoas estão sendo revolucionadas em grupos pequenos, pessoas que estão sendo revolucionadas no seu secreto com Deus. E dessas micro-revoluções se unindo, uma macro-revolução acontece. Amém? Então paremos de criar expectativas que Deus não tem para nós. Vamos nos alinhar com as expectativas de Deus para nós. As pessoas, elas queriam em Jesus um espetáculo. Elas queriam em Jesus um showman. E não uma transformação de vida. Eu me impressiono hoje com lugares lotados. Porque muitas pessoas estão procurando um show. E não uma mudança, uma transformação real na sua vida. As pessoas estavam sempre pedindo para Jesus um milagre. Lá em João capítulo 6, verso 30, as pessoas chegam para ele e dizem assim: que sinal tu nos mostras? Qual é o milagre que tu podes fazer para que nós vejamos e creiamos que tu és enviado por Deus? E Jesus falou: não farei nenhum milagre, não mostrarei nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? O que representa o sinal do profeta Jonas? Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. E Jesus estava fazendo aquela alusão para se referir ao fato dele também passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas ao 3º dia ressuscitou, ele vive para sempre. Vai cantar, pastor, você está estragando a pregação. Jesus está dizendo: o sinal que vocês precisam ver não é
surdo ouvindo, não é cego enxergando, não é coxo andando. O sinal que vocês precisam ver é a ressurreição, é a mudança de vida, é o novo nascimento que eu quero operar na vida de vocês. Nicodemo chega para Jesus e diz: mestre, bom mestre, bem sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém fazes os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus chega: olha, se o homem se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não importa, Nicodemos, quantos sinais tu estás vendo, quantos sinais tu presenciaste. O que importa é se nascesse de novo. Se nasceu de novo, nasci. Então, você pode nunca ter visto um grande sinal, mas se o maior de todos os sinais aconteceu dentro de você, aquele, bem-vindo ao reino de Deus. Como ser quem Deus espera de nós? Eu tenho 3 pontos bem rápidos para falar para os irmãos. Como ser quem Deus espera de nós? Primeiro, olhe para as obras do Pai. Abra sua Bíblia em João 5,19. João 5,19. Olhe para as obras do Pai. João 5,19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Diga: eu não posso fazer nada de mim mesmo. Não posso fazer nada de mim mesmo. Olha para a pessoa que está ao seu lado: você não pode fazer nada de si mesmo. Você não pode fazer nada de si mesmo. Senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Que coisa linda. Como ser quem Deus espera de nós? Olhando para as obras do Pai. O que Jesus fazia no seu dia a dia não era nada mais, nada menos daquilo que ele via o Pai fazer. E onde é que Jesus via o Pai fazendo? No seu tempo de oração, no seu tempo devocional, no seu tempo de leitura. Como é que eu vou reproduzir as obras de Jesus? Só vindo na reunião no domingo? Não. É tendo um encontro pessoal com Jesus e cultivando este encontro dia após dia. Se nós estamos aqui para sermos a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter, em sua missão, no ser, no fazer, eu preciso começar a olhar mais para Jesus. A gente tem que vir, irmãos, para os cultos e ouvir mais de Jesus. As pessoas querem vir para as reuniões e ouvir mais de si mesmo. Uma afirmação: você é mais que vencedor, porque você é isso. E as nossas músicas são todas centradas no próprio homem. São muito eucêntricas, egocêntricas. A gente canta e a gente se sente bem, aleluia. E a gente levanta as mãos, tá louvando assim próprio, né? Porque são músicas muitas vezes onde fala de vitória para você, de bênção para você, de unção para você, o fogo cai para você, e tudo acontece com você. Por isso aqui a gente tem um louvor que a gente chama de louvor vertical. O que é o louvor vertical? Quem está aqui na frente, não está nem aí, para quem está aqui. Está adorando. Quem quiser adorar, venha com ele. Aqui não tem animador de auditório. Você não vai encontrar aqui a pessoa que está aqui na frente dizendo: levanta a mão, dá glória a Deus, né? Faz isso, faz aquilo outro, vai a obra de Jesus e tal, para lá, 2 para cá, 3 para lá, tal. Não tem isso. Se você quiser sentar, senta. Se você quiser ficar de pé, fica. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser ir lá para aquelas almofadas, que é um lugar gostoso, que a gente parece que não tem coragem, né? A gente só quer uma cadeira. Esse negócio dessa cadeira prende a gente, né? Se quiser ir para ali, olha, ficar no puff, ficar nas almofadas, adorando. Você vai, né? Vai exagerar também, né? As coisas. Chama a atenção de casa para você também não dá. Mas nós vamos tão extravagante, pastor. Aí fica tão extravagante que ninguém vai para Jesus. Vamos fazer extravagância.
Pai? Naturalmente. Isso é natural. Jesus não fazia nada do que ele não via o Pai fazendo. Quando ele descia no monte, num lugar reservado que ele tinha para orar, ele descia, irmãos, para mudar, para transformar. Ou 3 anos que mudaram a história da humanidade. Foram 3 anos. Eu estou com 38. O ano passado eu tive uma crise de meia-idade. Eu tive, meu Deus, eu estou com 37, o que eu fiz, meu Deus? Eu fiquei em depressão, fiquei, meu Deus, o que eu faço? E Deus, calma, filho. Às vezes a tua expectativa é uma e a minha é outra. Você acha que é por um lado, é por outro. Você está fazendo o que eu te mandei fazer? Eu estou tentando, pai. Então, continua tentando. Para com essa pressão. Que às vezes a gente fica tão... É sério, falando sério. Eu fiquei mal no ano passado. Fiquei mal. Jesus, amado. Que eu com 37 anos fiz. E aí a gente vai entrando nessas paranoias da vida. Cuidado. O filho naturalmente seguirá as obras do pai. Mais uma vez eu vou me referir ao meu filho mais novo, João Marcos. Mas olha como é que ele se apresenta para as crianças, os amigos dele. Olá, eu sou o João Marcos, este é o meu pai e eu sou o clone dele. Então para tudo ele fala, além do mais, eu sou o clone do meu pai. Além do mais, ele aprendeu essa nova expressão. Além do mais, além do quê, né? Além disso. Aí, né? Tá. O Abner também, né? O Abner. Pensa que não, mas também. O que você quer ser quando crescer? Aí eu quero ser professor de filosofia. Eu disse, filho, outra coisa aí, né? Aí eu me peguei pelas mesmas reações dos meus pais. Isso dá dinheiro. Professor de filosofia. Então, puxa vida, preciso de mais oração, irmãos. E é natural que o filho, quando admira o pai, queira ser igual ao pai. Então, se você quer ser quem Deus te criou para ser, para quem você deve olhar? Para o Pai, para Deus. Segundo lugar, foque no propósito divino. Primeiro lugar, olhe para as obras do Pai. Segundo, foque no propósito divino. Lucas 7,34, abre sua Bíblia. Lucas 7,34. A palavra nos fala o seguinte: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Olha quais eram os comentários que faziam a respeito de Jesus. Que ele era um glutão. O que é um glutão? Come muito. E um bebedor de vinho. Ou seja, no dia de hoje, pingus. É isso que chama. Borracho. Na espanhol, tem uma coisa antiga, um em inglês, em espanhol. É borracho. Borracho bêbado, eles não bêbado. É porque aqui a gente já atenuou muito, né? Na tradução, bebedor de vinho, mas era borracho, bêbado, pinguço. Jesus estava bebendo vinho com eles? Não sei, mas Jesus estava caminhando com eles. Quando os fariseus religiosos passavam ali, que viam Jesus em companhia daquelas pessoas, eles se escandalizavam. E para João Batista, olha o que eles comentavam a respeito de João Batista, verso 33, diz assim: pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Irmãos, a gente vai ficar ligando para aquilo que as pessoas ficam falando a respeito da gente. Sabe quem anda pela cabeça dos outros, né? É o bichinho lá, violino. Tem gente que, meu Deus, Deus falando de mim, eu não fiz nada disso. Irmão, não sei falar mal. Principalmente quando você se posiciona em Deus.
Vai ter aqueles que vão ridicularizar você. Ah, tá vendo aí? Sempre foi o pior, agora me dá de santinho. Santo do pau louco. É esse tipo de resistência que vem. Agora, Deus, Ele permite vir os comentários e as críticas e até as calúnias para testar o quanto você morreu já. O quanto você está morto. Aí, quando você se ofende com o comentário, isso mostra o quanto você ainda está vivo. Hein? Quanto você ainda está vivo. Ah, eu preciso morrer um pouco mais. Às vezes o velho homem quer levantar, não é verdade? Quer levantar o velho homem. Imagina! Porque como é que fala um negócio desse a meu respeito? E cai embaixo. Você não tem mais direitos. Amém. Você não tem mais direitos. Meu direito agora está na cruz. Meu direito na cruz. Morto não sente, morto não fala, morto não se ofende, morto não faz nada disso. Eu fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos falar quando você se posicionar. Vamos falar. Nós estamos aqui nos discipulados. Paramos ontem nossa rodada, né, de discipulados aí nos nossos temas. Mas a gente tem trabalhado temas aqui para desconstruir alguns conceitos que a gente foi cristalizando dentro de nós durante a nossa vida. E às vezes a gente fica meio escandalizado. Eu fico olhando os olhos de vocês. Desse tamanho, olhando para umas coisas que eu falo. E a gente se choca com algumas coisas. Mas vamos pensar Jesus vivendo nos dias de hoje. Será que nós não seríamos os primeiros a crucificá-lo? Nós, evangélicos, se a gente visse Jesus em alguns lugares, ou na companhia de algumas pessoas, será que nós não seríamos os primeiros a abrir a boca e criticá-lo? Os primeiros a apontar o dedo para Pilatos e dizer: crucifica-o! Jesus estava, veja Marcos capítulo 2, comendo na casa de Levi, de um pecador. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 15. Só para encerrar, tá? Marcos 2, 15. Marcos capítulo 2, verso 15 a 17, diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Gente, era gente da pior laia, se pudesse imaginar, podia imaginar. Porque esses eram em grande número e também seriam, olha que maravilha, gente, que ministério abençoado, um monte de gente enferma espiritualmente seguindo Jesus. Verso 16: os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Aleluia! Você perdeu uma ótima oportunidade para dizer aleluia. Glória a Deus, porque Ele veio para chamar a gente do meu tipo. Eu não sei se é do seu, mas do meu tipo. Jesus veio para chamar a gente como eu, que não valia nada, que não tinha esperança nenhuma. E Ele me convidou a sentar-se na sua mesa. Quando todos diziam: esse aí é um amarelão, esse aí não sabe nada, Jesus disse: filho, senta aqui, porque eu tenho um lugar especial na mesa para você. E Ele me fez assim: o Senhor me deu um lugar de honra na sua mesa. Hoje eu tenho uma família, onde todos nos deitamos na nossa cama, e a gente ri, a gente sorri, a gente brinca. Que delícia! Tem dias que eu faço mexidão de ovo lá, colocando sorogoso e tudo, aí dou um toque lá, coloco uma coisinha, coloco uma bacia, coloco 4 colheres, vamos todo mundo comer junto na cama. Que maravilha! Veja, ainda no capítulo 2 de Marcos, capítulo 18, diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando,
vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. O que esse texto quer nos dizer? Que nós podemos estar tão preocupados em fazer, que nós acabamos nos esquecendo por que fazemos, ou para quem fazemos. Eles estavam tão focados no ato do jejum, que eles estavam esquecendo o principal, que era o foco deles. Quem era o foco deles? Era o noivo. O noivo. Às vezes nós podemos estar tão atarefados ou tão focados em usos e costumes, em tarefas religiosas, que nós acabamos esquecendo o propósito daquilo. Por que estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Não é para desencargo de consciência, não é para lavar os pecados, que eu passei a semana fazendo todo tipo de bobagem. Eu preciso ir na igreja. Assim, fala, eu preciso ir na igreja para pedir perdão a Deus pelas besteiras que eu fiz. Não, nós estamos aqui para ter um encontro com uma pessoa, com Jesus. Eles estavam jejuando, que se esqueceram do principal. Para quem era o jejum? O noivo. Diga para quem está ao seu lado: não deixe de olhar para o noivo. Amém? Não esqueça do noivo. Ele é o principal. Você está na festa de casamento, você está de olho na comida. Não de olho na comida. Mas o noivo é o principal. O noivo é o principal. Você está tão preocupado no culto, com a liturgia, com isso, com aquilo outro. Esse aí está pregando, está cantando com a roupa tal, sem a roupa tal. Esse não sei o que, traçado, não sei o que. O noivo é o principal. Coloque o seu foco no noivo. Terceiro e último lugar: quanto mais simples formos, mais verdadeiros seremos. Diga isso: quanto mais simples formos, mais verdadeiros seremos. Atos 2:46. Diariamente, apenas ouça, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, simplicidade de coração. Amém. Irmãos, Deus ama a simplicidade. Amém. Deus ama a simplicidade. Não há nada que Deus se sinta mais à vontade do que num ambiente onde existe simplicidade. A gente tenta carregar de tanta pompa os nossos rituais, fazemos da ceia algo tão espetacular, que a gente esquece que Jesus fez aquela ceia num lugar tão simples, junto com os seus discípulos. Homens simples, pescadores. A Luciana chegou aqui preocupada: pastor, vai brigar comigo, pastor? Não briga, porque ela e o Rodrigo, que são responsáveis pela arrumação da mesa da ceia. Eu não vou contar para te expor, não. Olha, eu falei que eu ia fazer isso, mas come na pregação, mas não vai te expor isso, vai te abençoar, Amém? Ela chegou: pastor, não briga comigo, pastor, eu esqueci das bandejas da ceia. Aí disse: como é que pode, Luciano? Você traz o pão, que representa o corpo, traz o vinho, que representa o sangue, e esquece do principal, que são as bandejas? Que coisa! Você trouxe os detalhes e esquece do principal. Não faça mais isso, menina feia. E às vezes a gente vai carregando, de tanta pomposidade, a gente esquece que eu creio que Deus é um Deus majestoso, mas Deus gosta também, Mas quando a gente troca a simplicidade pelo luxo, quando a gente troca a simplicidade pela pomposidade, irmãos, a perda da simplicidade é uma tragédia. Por isso que eu amo célula. Eu amo célula.
Porque na célula eu vou me encontrar com a simplicidade. Ou Deus opera, ou Deus opera. Amém. Porque não tem a banda atrás ali de mim, tocando na unção, ou xalabá, xalabá. Não tem luzes, não tem coisas. Só tem eu, os irmãos ali olhando tudo para minha cara, pertinho de mim, e Jesus. Eu amo célula, eu amo célula. Quantos mais amam célula aqui? Aleluia. Nós somos uma igreja nas casas, viu? Isso aqui não é congregar. Congregar é frequentar, é estar junto com os irmãos, partindo pão de casa em casa. Isso é que é célula. Isso é que é verdadeira igreja. 2 Coríntios capítulo 11, para a gente encerrar, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Então, antes de ler, deixa eu apenas completar o que eu estava dizendo. A perda da simplicidade é uma tragédia. Quanto mais puros, quanto mais simples nós formos, mais seremos nós mesmos. Mais seremos nós mesmos. Quanto mais queremos nos esconder, mais nos cercamos de pompas, de aparatos. Irmãos, às vezes a gente se ilude. A gente se ilude com a máscara de muitas pessoas. Porque elas estão a meio metro acima de nós, numa plataforma, cantando domingo após domingo, tocando domingo após domingo, pregando domingo após domingo. E a gente cria uma imagem. E a gente não sabe que muitas vezes a pessoa, não estou generalizando, viu? Não estou generalizando. Mas essa foi uma lição de vida que eu tive. De conhecer pessoas, não vou dizer há décadas, mas há mais de uma década. Eu pensava que conhecia. Porque cria-se uma imagem dentro daquele aparato que ela se cercou. E a gente não conhece de verdade o coração. A gente diz, meu Deus, como eu preciso mudar de foco. Amém. Como eu preciso olhar mais para Jesus. E Deus usou esse ano passado para fazer um monte de desencanto na minha vida. Eu me desencantei com um monte de coisa. Porque quando eu me desiludo com tudo, só me resta olhar para uma direção. Para o autor e consumador da minha vida. Não encare a desilusão como algo negativo nesta vida. Encare a desilusão como Deus dizendo: ei, estou aqui, olha para mim. A gente está dizendo muito para Jesus, né? Olha para mim. Mas é Jesus que está dizendo: olha para mim. Amém? Eu preciso tanto do teu olhar. Mais ou menos isso. Amém? Amém. Quanto mais simples formos, eu estou preocupado, ele tem uma bateria, tem ninguém tocando. Talvez nosso primeiro baterista seja até o João Marcos. Depois dos cultos, geralmente ele chega ali na sua casa e o garoto tem jeito para coisa. Né? Um violão, 2 violões, bandeirinho. Então, se Deus trouxer gente para tocar, né? Amém. Mas eu não sinto falta de nada. Tão gostoso. Isso aqui a gente reproduz numa célula. Eu sempre com minha cadeirinha de célula, na sala da casa do Pai, e começo a falar com vocês. Né? Porque eu quero mostrar para vocês que nós servimos a um Deus que não precisa de um aparato magnífico. Deus só quer corações com sede, com fome dele. Em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Hoje nós estamos no domingo de ceia. Nós vamos comer o pão, nós vamos tomar o vinho. E a Bíblia, ela nos diz que nós temos que celebrar a festa. Celebrar a festa. Lançando fora
o velho fermento. Talvez o velho fermento das expectativas dos outros em cima de nós. O velho fermento das expectativas erradas que eu gerei para mim mesmo. E celebrar a festa com os ázimos. O que são ázimos? Ou ázimos? É o pão sem fermento. O pão sem fermento. Da verdade e da sinceridade. Viva essa vida verdadeiramente. E viva essa vida sinceramente. Sem cera. Amém? Na minha terra, no Ceará, quando alguém não é sincero, a gente fala que essa pessoa é cara lisa. Vocês conhecem a expressão? Fulano é cara lisa. Cara lisa é do cara lisa. O que é isso? É a cera que a gente coloca para tentar maquiar e tentar mostrar para os outros um brilho que não é nosso, uma imagem que não é nossa. Que ao comermos este pão e ao tomarmos este vinho que vai trazer, que possamos nos desfazer de todo o fermento que nós permitimos o diabo lançar na nossa mente. Quantas vezes, irmãos, a gente se deixa ser levado, enganado, influenciado? Que nessa noite, que nessa manhã de pregador, você e eu possamos lançar fora todo o fermento velho, tudo aquilo que está dentro de nós, na nossa alma, que envenenou a gente por dentro, que amargurou a gente por dentro, nos azedou por dentro. Sabe aquela sensação de azia que você vive? Parece que você vai botar os botes para fora a qualquer momento. Aquela coisa de mal-estar. Tem gente que vive assim na sua vida espiritual. Que nessa manhã a revelação de quem é Jesus possa preencher esse espaço que tem sido contaminado pelo diabo. Não vamos cair, irmãos, nas jogadas do inferno. Se alguém tem te feito mal, faz o bem para essa pessoa. Viver a vida cristã, viver a vida de Jesus, é orar por aqueles que nos perseguem e amar aqueles que nos odeiam. E aí você vai começar a mostrar se de fato você é de Jesus ou